Livro A Infância Admirável da Santíssima Mãe de Deus, São João Eudes. Capítulo 14. Comentário da liturgia da Igreja no nascimento de Maria. Entre muitas coisas grandes e maravilhosas contidas no mistério do nascimento da Mãe de Deus, eis aqui uma que é muito gloriosa. O que na epístola da missa, que se celebra no dia de seu nascimento, a Santa Igreja, ou melhor, o Espírito Santo, que em tudo a rege e governa, aplica à nossa Santa Menina, dirigindo-lhe os mesmos elogios que tributa a sabedoria eterna, que é o Filho de Deus. E por quê? Para fazer-nos ver a perfeita semelhança que há entre filho e mãe. Sei muito bem que cada alma fiel traz em si a imagem e semelhança do homem celestial, isto é, de Jesus, homem e Deus igualmente. Reproduzamos a imagem do homem celestial. Mas a mãe de Jesus a reproduz em um grau de perfeição que excede os demais, tanto quanto sua infinita dignidade de Mãe de Deus supera tudo o que há de maior em todas as criaturas. Por isso o Filho de Deus é chamado o espelho sem mancha da majestade de Deus, porque o Pai Eterno expressa nele tão excelentemente todas as suas divinas perfeições, que tem apenas um mesmo poder, uma mesma sabedoria, uma mesma bondade, uma mesma divindade com ele. Igualmente, a Mãe de Deus é chamada espelho de justiça, ou seja, espelho do que é a própria justiça e santidade, porque o sol de justiça, que é seu filho, retrata e imprime tão perfeitamente nela todos os seus estados, todos os seus mistérios, sua vida, seus costumes e suas virtudes, que o grande São Dionísio, o Areopagita, nos assegura que, tendo tido a felicidade de vê-la, distinguiu nela tal esplendor de majestade e uma santidade tão admirável que, se a fé não lhe tivesse ensinado que só existe um Deus, a teria adorado como uma divindade. É assim que essa Divina Mãe é uma imagem perfeitíssima de seu Filho, que é Deus como seu Pai, imagem infinita da divina bondade, define Santo Tomás, ou seja, uma imagem infinitamente perfeita da divina bondade. Quereis ver os principais capítulos da maravilhosa semelhança que há entre filho e mãe, analisada ainda na etapa de sua infância? Escutai a epístola da missa do dia de seu nascimento, tomada do capítulo 8 do Sagrado Livro dos Provérbios. O Senhor me teve consigo no princípio de seus caminhos. Nota do tradutor. Menção a Provérbio 8:22. Será preciso neste capítulo, para bem transmitir a argumentação do santo, traduzir literalmente o texto do original espanhol, que apresenta conteúdo divergente do que se apresenta na tradução bíblica adotada para esta obra, cuja citação já foi apresentada conforme se lê na Sagrada Escritura. Para entender isso, é preciso saber antes o que são os caminhos de Deus. Em Deus, existem dois tipos de caminhos: os caminhos de Deus em si mesmo e os caminhos de Deus fora de si mesmo. Quais são os caminhos de Deus em si mesmo? Destaco 4 principais. Primeiro, o caminho do Pai Eterno, pelo qual, de certa forma, ele sai de si mesmo para ir a seu Filho, pela comunicação de sua essência e de todas as suas divinas perfeições. Segundo, o caminho do Filho, pelo qual, saindo de seu Pai, volta a ele de novo, trazendo-lhe tudo o que ele recebeu. Terceiro, o caminho do Pai e do Filho, pelo qual ambos vão ao Espírito Santo, pela comunicação que lhe fazem de sua divina essência e de todas as suas perfeições essenciais. Quarto, o caminho do Espírito Santo, que procedendo do Pai e do Filho, retorna no mesmo instante, se é possível falar de instantes na eternidade, ao coração do Pai e do Filho, que são sua origem, trazendo de volta o que deles recebeu. Pois bem, a Virgem bem-aventurada está no começo, se podemos dizer assim, de todos esses caminhos de Deus, da forma que agora direi.
Como o Pai Eterno é Pai de seu Filho desde toda a eternidade, tem a intenção, desde a mesma eternidade, de associar a ele a Sacratíssima Virgem, sua divina paternidade, e de fazer dela a mãe do mesmo Filho de quem ele é Pai. Como esse Pai divino, desde toda a eternidade, faz nascer seu Filho muito amado em seu adorável seio, tem também o eterno desejo de fazê-lo nascer no seio virginal de Maria. Como o Filho se relaciona desde toda a eternidade com seu Pai, contempla-o, amando-o e glorificando-o como seu Pai, assim contempla e ama, desde toda a eternidade, a adorável Maria como sua mãe. Como o Pai e o Filho geram, desde toda a eternidade, o Espírito Santo, que é seu amor e o laço indissolúvel que os une, também está, em seus planos eternos, dar um dia a esse mesmo Espírito, a Santíssima Virgem, para que seja seu Espírito e seu coração, e o laço sagrado da maravilhosa aliança que desejam estabelecer com ela, para realizar nela a maior maravilha do divino amor. Como o Espírito Santo contempla sem cessar o Pai e o Filho, os ama e glorifica desde toda a eternidade, como seu princípio e origem, também contempla e ama, desde toda a eternidade, a gloriosa Virgem, como a escolhida para ser consigo a origem do mistério do amor e da caridade, que é o mistério da encarnação, e para ser com ele a fonte de todos os efeitos de seu amor pelos homens. É assim que a Santíssima Virgem está no começo dos caminhos de Deus em si mesmo. Ó Divina Virgem, estás também com o Pai e o Espírito Santo no começo de todos os nossos caminhos, isto é, de todos os nossos planos e de todas as nossas obras, para dirigi-las, abençoá-las e ajudar-nos a fazer todas as nossas ações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, com a fortaleza e a virtude do Pai, com a sabedoria do Filho e com a caridade do Espírito Santo. Vejamos agora os caminhos de Deus fora de si mesmo, pelos quais ele sai de si, para vir a nós e para fazer-nos ir a ele. Que caminhos são esses? Incontáveis. Porque os caminhos de Deus são todos os pensamentos, todos os desígnios que tem com relação às suas criaturas, pelos quais sai, como dissemos, de si mesmo, para ir a elas. Os caminhos de Deus são as ações e operações de seus divinos atributos, pelas quais sai de si mesmo para comunicar-se às suas criaturas e para realizar de modos distintos na diversidade de suas obras. Todas as perfeições de Deus, que são entre si distintas e não diferentes, têm, contudo, seus diferentes caminhos, porque realizam, fora de Deus, efeitos diferentes. Um é o caminho da bondade, outro o da sabedoria, outro o do poder, outro o da misericórdia, outro o da justiça, outro o do amor e da caridade. Todas essas divinas perfeições têm seus caminhos diferentes na ordem da natureza, na ordem da graça e na ordem da glória. No céu, na terra e no inferno, na obra da criação do mundo, em sua conservação e em seu governo, na obra da redenção dos homens, de sua vocação, de sua justificação e de sua glorificação. Os caminhos de Deus no céu são caminhos de amor e de caridade. Na terra, são de graça e de misericórdia. No purgatório, de justiça. No inferno, de ira e de vingança. Além disso, os caminhos de Deus são seus divinos mandamentos, pelos quais nos manifesta sua vontade e nos ensina o caminho para ir ao céu. Os caminhos de Deus, conforme Santo Ambrósio, são as virtudes cristãs, por cuja prática ele vem fazer sua morada em nossas almas e nos faz ir a si. Os caminhos de Deus para São Cirilo de Alexandria são os santos que, com seus exemplos e seus ensinamentos, nos conduzem a ele. Esses são os caminhos de Deus. Pois bem, a Santíssima Virgem está no começo de todos esses caminhos. Afinal, se os pensamentos e desígnios de Deus são seus caminhos, ela é o primeiro objeto de sua inteligência e de seu pensamento.
Seus primeiros pensamentos, seus primeiros e maiores desígnios são para ela. Se os caminhos de Deus são as operações das perfeições divinas, não é ela a obra-prima de seu poder, de sua sabedoria, de sua bondade, de seu amor, de sua caridade, na natureza, na graça, na glória, na criação, na redenção, na justificação e na glorificação? Se os caminhos de Deus são os divinos mandamentos, não é ela a primeira, a única a observá-los perfeitamente? Se os caminhos de Deus são as virtudes cristãs, ela não as praticou com uma perfeição sem igual? Se os caminhos de Deus são os santos, não é ela a rainha de todos os santos? Ó Virgem admirável, com quanta razão dizeis que Deus vos possuiu no começo de seus caminhos? Porque Ele vos contempla desde toda a eternidade como a primeira, a mais nobre e a mais amável de todas as criaturas. Ocupais o primeiro lugar em seu espírito e em seu coração. Sois o primeiro objeto de seu amor. Os primeiros e mais ardentes afetos são para vós. E Ele não só vos contempla como a primeira e mais digna de todas as suas criaturas, mas vos ama e vos olha como a única de seu coração de muitas formas. O Pai Eterno vos olha como sua filha única e unicamente amada. Sim, filha única, porque sois a única nascida desde toda a eternidade em seu seio paterno, com todas as primazias e privilégios que já relatei. Vós sois a única nascida na plenitude dos tempos, com um nascimento todo puro, todo imaculado e santo, imagem perfeita do nascimento temporal e eterno de vosso amado Filho. Vós sois a única a parecer perfeitamente com vosso Pai, sendo mãe, sem pai de um homem-deus, como ele é pai, sem mãe de um Deus, sendo virgem e mãe, como ele é virgem e pai, e tendo o amor a vosso Filho, que é uma participação e uma imagem excelente do amor infinito que esse divino Pai tem por este mesmo Filho. Vós sois a única que jamais ofendeu o seu Pai adorável, mas sempre o obedecestes, sempre o amastes, servistes e honrastes, desde o primeiro instante de vossa vida até o último. Vós sois a única herdeira universal de todos os tesouros e de todos os bens de vosso Pai, isto é, de todas as suas graças e favores que estão divididas entre os demais santos e que só vós as possuís plenamente. São Jerônimo diz: aos demais se dá por partes, a Maria se dá toda a plenitude da graça. Assim como o Pai Celestial vos contempla e vos ama desde toda a eternidade, ó amabilíssima Maria, como a filha única de seu coração, como tesouro de seu amor, tesouro do amor de Deus Pai, o Filho de Deus também vos contempla, antes de todos os séculos, como a escolhida para ser sua mãe e sua única mãe. É verdade que ele dá esse título a todas as almas cristãs que fazem a vontade de seu Pai. Mas, no entanto, vós sois a única mãe, de muitas formas, porque sois a única que fizestes nascer o Filho de Deus em vosso coração e em vossas entranhas. É única que o fez nascer para nós, para nos dar na qualidade de Redentor. A única que o criou e o alimentou com seu leite sagrado, fazendo uma coisa mais agradável à sua divina majestade e mais meritória para nós, conforme o pensamento de muitos santos doutores, que os mártires a derramar seu sangue pela fé cristã. Porque o amáveis mais que esta ação, repetida tantas vezes, do que os mártires com efusão de seu sangue. Vós sois a única que sacrificastes esse Filho único e unicamente amado para a salvação do mundo. Enfim, se as outras almas cristãs são mães dele, o são por uma participação em vossa divina maternidade. É assim que o Filho de Deus contempla, desde toda a eternidade, essa incomparável Virgem como sua única mãe. E por isso seja ele infinitamente para sempre bendito. O Espírito Santo também contempla, antes de que os séculos existissem, como sua única esposa. As demais almas fiéis também carregam esse título,
Mas Maria porta-o de modo tão excelente que, em comparação com ela, não são mais que pequenas servas, sendo ela verdadeiramente a única esposa. Porque só ela tem esta qualidade desde o primeiro instante de sua vida. Só ela jamais contristou seu divino esposo com algum pecado, estando sempre intimamente unida a ele, seguindo sempre todas as suas inspirações e obedecendo a todas as suas vontades. Só ela foi sempre perfeitamente semelhante a seu esposo em pureza, em santidade, em amor e em caridade. Ela foi a única que nunca teve mais que um só coração, um espírito e uma vontade com seu esposo. Só dela o Espírito Santo formou um homem-Deus, igualmente filho de Deus e filho do homem. Só nela e por ela, o Espírito Santo faz nascer todos os filhos de Deus com um novo nascimento, que os torna filhos de Deus e da Mãe de Deus. Por fim, por ela as demais almas fiéis são esposas do Espírito Santo. É assim que sois, ó Mãe admirável, desde toda a eternidade, a filha única do Pai, a mãe única do Filho e a esposa única do Espírito Santo. Sendo tudo isso desde vossa infância e desde vosso nascimento, da forma como se dirá posteriormente. É assim que Deus vos possui desde o momento de seus caminhos, e é assim que sois maravilhosamente semelhante a vosso amado Filho. Seja Ele eternamente bendito, porque vos comunicou tão excelentemente todas as suas divinas perfeições, e porque começou a comunicá-las desde o exato momento de vosso nascimento, ou mesmo no de vossa concepção. Capítulo 15. Comentário da Epístola. Continuação. Essa admirável Virgem continua falando. Ainda não existiam os abismos ou mares, ainda não tinham brotado as fontes das águas, não havia colinas, nem montanhas, nem fontes, nem rios, e eu já tinha sido concebida. O que significa isso, senão que Deus a predestinou desde toda a eternidade para ser a mais nobre e mais digna de todas as criaturas, contemplando-a desde toda a eternidade como tinha de ser, no momento de sua concepção e de seu nascimento, preferiu-a a toda a Igreja, que é um abismo de luzes e de graças. Estimou e amou-a mais que a todos os seus anjos e santos, representados os primeiros pelas montanhas e pelos rios, e os segundos pelas fontes, pelas colinas e pela terra. Porque os mais altos dos santos são montanhas de perfeição e rios de graça, e os menores são colinas situadas mais baixo que as montanhas, e fontes que não levam a águas da graça, com a abundância dos rios, são terras de bênção que dão frutos de virtude e de santidade. Mas a Virgem Gloriosa é uma terra santa, elevada acima de todos os céus. É uma terra que fez baixar o céu à terra, que mudou a terra em céu, e mais, que levantou a terra acima do céu. É uma terra que deu à luz um céu e o céu dos céus. É uma terra que nos produziu o fruto da vida, um fruto que é para nós infinitamente mais precioso que tudo o que existe no céu e na terra. A terra deu seu fruto. Não é apenas uma colina, mas uma montanha, pela eminência de sua santidade. Uma montanha cujas raízes e fundamentos estão colocados no cume dos mais altos montes, isto é, cujas primeiras graças que lhe foram concedidas em seu nascimento e em sua concepção sobressaem as mais elevadas perfeições dos maiores santos. Monte que será alicerçado no cume de outros montes. É uma fonte que rega toda a terra e que faz suas águas saltarem até o céu. Fonte que produz um mar imenso, Jesus Cristo nosso Senhor, que é um oceano sem fundo e sem fronteiras, de todo tipo de bens e bênçãos. É um rio maravilhoso que alegra a cidade de Deus. Rio de vinho celestial, rio de água da vida, rio da paz, rio de leite, rio de mel, rio de delícias, porque podemos dizer com toda a verdade que não há no mundo quem saiba o que é a paz do mundo, a alegria do coração, as verdadeiras delícias e o paraíso na terra, senão os que bebem com frequência das santas águas desse rio, isto é, os que servem, honram e amam ardentemente
a amabilíssima Maria. Enfim, é o abismo dos abismos. É um mar imenso que não só abrange todas as águas das graças que estão no mar da Igreja, mas supera-as de certo modo infinitamente. É um abismo de humildade, afirma Santo Ildefonso. É um abismo de luz, um abismo de sabedoria, um abismo de graça, de São Bernardo. É um abismo de milagres, completa São João Damasceno. É um abismo de bondade, que atraiu a si, à terra, um abismo de misericórdia e de caridade. Ah, que eu me perca para sempre nesse abismo! Que fique submerso como uma gota de água nesse mar, para ser transformado em suas divinas águas, e para não ser mais que um só com minha Mãe Santíssima, em unidade de espírito, de coração e de vontade. Conforme o que foi dito, ela nos assegura que estava presente com o Criador do Universo quando ele estendia aos céus, regulava os movimentos dos astros e cercava os abismos, quando formava o ar e os ventos, e quando suspendia no ar as fontes da chuva e do orvalho, que são as nuvens, quando restringia o mar e suas bordas, e impunha a lei às águas para que não ultrapassassem seus limites, quando assentava os fundamentos da terra. Eu estava com ele, dispondo todas as coisas. Como se pode entender isso? De que forma essa Virgem Sagrada estava com Deus na criação do mundo e de que maneira fez tudo com ele? Estava com ele porque a trazia sempre em seu espírito e em seu coração. E observava cuidadosamente todas as perfeições naturais e sobrenaturais que estavam diversamente repartidas entre todas as criaturas, para um dia recolhê-las e reuni-las todas juntas naquela, a quem tinha destinado para ser a Senhora soberana do universo. Por esta razão, Santo Epifânio a chama mistério do céu e da terra, porque Deus colocou nesta Virgem maravilhosa, como em resumo e compêndio, tudo o que já de belo, bom e excelente na terra e no céu. Maria, diz Arnauld de Chartres, é um compêndio de todas as obras de Deus, porque Deus colocou nela só todas as perfeições distribuídas nas demais criaturas. Não só ela estava com Deus quando ele fazia o mundo, mas de certa forma fazia tudo com ele. Primeiramente porque entre as causas pelas quais Deus fez o mundo, Maria é uma das principais, já que, como nos declara São Bernardo, por ela foi feito o mundo. Certamente, quando Deus criou este vasto universo, teve diante dos olhos todos os homens, em geral, que iriam existir até o fim dos séculos, e cada um em particular, e por cada um deles em particular o criou. Mas, ao contemplar a preciosíssima Maria, como a primeira e mais nobre de todas as suas criaturas, e amando mais a ela sozinha que a todas as coisas do mundo, não se pode duvidar que o criou mais por ela que por todos os outros anjos e homens juntos. Em segundo lugar, pode-se dizer com muita certeza que sem ela não teria sido feito o mundo, e que estando Deus disposto a fazê-lo, e prevenido de que este se rebelaria logo contra seu Criador e se perderia, tê-lo-ia deixado no nada, se sua divina sabedoria não lhe tivesse colocado diante dos olhos essa Virgem incomparável, por meio da qual seria reparado. Isto é o que creem muitos grandes teólogos. Ademais, São Bernardino de Sena assegura que, como consequência do pecado do primeiro homem, toda a natureza humana devia ser reduzida ao nada, e que Deus a conservou em consideração a essa divina Virgem. Isso bem pode ser dito de todo o mundo, já que, tendo sido feito pelo homem, devia ser destruído com o homem. Mas continuemos a escutá-la. Era meu prazer diário folgar constantemente em sua presença, folgar-me na criação do universo. Para entender isso, notar em primeiro lugar que essa Virgem Santa jamais procurou satisfação alguma enquanto esteve na terra, a não ser seguir em tudo e por tudo a santíssima vontade de Deus. Percebei em segundo lugar que essa disposição e este estado de seu coração e de sua alma estavam sempre diante de Deus desde o início dos séculos,
como se ela já estivesse no mundo, e que o Espírito Santo a faz falar assim no intuito de nos estimular, com seu exemplo, a amar Deus como ela o amou e a menosprezar todas as falsas alegrias do mundo, para colocar todo o nosso contentamento em agradar aquele que é todo coração e todo amor para conosco. Em terceiro lugar, observai que, como ela pôs todas as suas delícias em comprazer a Deus, também ele a amou tanto, que ela mesma disse um dia a Santa Matilde, na festa de seu nascimento, que a Santíssima Trindade tinha se agradado tanto nela, desde toda a eternidade, que todas as ações de sua infância eram como uma agradável distração aos olhos de sua Divina Majestade, e que isso tinha sido expressado nessas palavras: brincando continuamente em sua presença. Não me surpreende, minha Mãe Boníssima, que vosso coração virginal não tenha posto suas delícias senão naquele que é a única fonte de toda delícia. Mas permita-me dizer-vos que me surpreendem essas palavras que dizeis a seguir. Minhas delícias são estar com os filhos dos homens. Que delícias podeis ter com os monstros de ingratidão que vos têm causado tantas dores, que vos têm feito derramar tantas lágrimas, que mataram cruelmente vosso amado filho, e que ainda o crucificam todos os dias? Que delícias podeis ter com os que sentem tanto tédio e amargura em conversar com vosso filho e convosco, e que põem todo o seu prazer nos passatempos vãos do mundo? Ah, é que só tendes um coração e um mesmo sentimento com vosso Jesus. O amor infinito que tem pelos homens, mesmo infinitamente indignos dele, obriga-o a dizer que suas delícias são estar com os filhos dos homens, e o excesso de vossa caridade vos leva a dizer e a fazer a mesma coisa. Ah, entrego-me a esse amor e a essa caridade com todo o meu coração, para protestar ante o céu e a terra que desejo ter todas as minhas delícias em meu amadíssimo Jesus e em minha queridíssima Maria, e para repetir-lhe que eu não encontre fora deles mais que amarguras e suplícios. Mas ainda tendes algo a dizer-nos, ó Mãe admirável? Falai, pois, porque os que vos amam vos escutam. E agora, meus filhos, ela diz, escutai-me. Felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Entrai na amável escola em que eu desejo educar-vos. Aqui aprendereis a ciência dos santos e a verdadeira sabedoria. Não queirais desprezar meus ensinamentos. Feliz o homem que me escuta e que vigia continuamente as portas de minha casa e permanece atento em seus umbrais, para que nela possa entrar. Quem me achar, encontrará a vida e receberá do Senhor todas as graças necessárias e convenientes para a sua salvação. E com tal abundância que caminhará com facilidade e alegria pelos caminhos do céu. Sim, Virgem Santa, porque vós sois a tesoureira geral de todas as graças, Deus jamais concedeu graça alguma que não tenha passado por vossas benditas mãos. E após o fiat que pronunciastes, para dar vosso consentimento ao mistério da graça e de amor que se realizou em vós e por vós, quando o Filho de Deus se encarnou, vosso admirável fiat pesa tanto diante da majestade divina que não concede nem concederá graça alguma a alguém ou aprovará qualquer petição sem conhecer antes o fiat de Maria. Vós acabastes de ver, querido leitor, como o Espírito Santo inspira a Divina Maria a falar no dia de seu nascimento, e vereis agora como ela é levada a dizer de si as mesmas coisas que seu filho fala de si mesmo, e como se aplica os mesmos elogios e qualidades que pertencem à eterna sabedoria, com a diferença de que o filho as tem por natureza e por essência, em um grau infinitamente mais excelente que sua mãe. Já ela só as possui por graça e participação, mas em um grau sublimíssimo e excelentíssimo. Talvez me perguntareis como o Espírito Santo pode aplicar verdadeiramente a essa Virgem todas essas maravilhosas excelências desde o dia de seu nascimento e mesmo de sua concepção. É que ele a contempla desde então
conforme o que ela representa nos grandes desígnios que Deus tem a seu respeito, e vê nela o princípio, a raiz e o fundamento dessas grandes coisas. Qual é esse princípio e esse fundamento? É a graça eminentíssima que Deus colocou em sua alma desde o momento de sua concepção e que se tornou muito mais excelente no instante de seu nascimento. A graça proporcional aos imensos desígnios que desde então Deus tem a respeito dela e a escolha que dela fez para ser a mãe de seu filho, graça que a torna mais santa desde o primeiro instante de sua vida, que o mais alto serafim e o maior de todos os santos no último grau de sua santidade. A Virgem Mãe de Deus define São Bernardino de Sena. Colocou os primeiros fundamentos de sua santidade sobre o mais alto grau de toda a santidade humana e angélica. Graça que, além disso, a eleva desde o primeiro momento de sua vida sobre todas as coisas criadas e que a aproxima e une a Deus de uma forma inexplicável. Graça que faz entrar na mais digna e mais íntima aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que jamais existiu. Graça, enfim, que começa a torná-la semelhante a quem, logo, será seu filho, e de quem ela em breve será mãe, aquele a quem já formou e fez nascer em seu coração. Ó Virgem incomparável, ó admirável menina, se conservais em vós tantas maravilhas desde o instante de vosso nascimento e mesmo de vossa concepção, o que será quanto tenhas concebido e dado à luz a quem é a fonte principal e o soberano autor de todas as maravilhas? Ah, quanta razão tem um de vossos servos para dizer-vos: ó três vezes sagrada, Santa Mãe de Deus, quem disser de vós todas as coisas mais ilustres e gloriosas, que se puder dizer e pensar, não se equivocará. Com razão, a Santa Igreja pronuncia seu anátema em um concílio geral contra quem não quiser reconhecer que superais em dignidade a santidade de todas as criaturas visíveis e invisíveis. Infinitas e eternas graças sejam dadas à Santíssima Trindade por ter feito em vós coisas tão grandes e tão admiráveis, ainda em vossa infância.